Bom dia para todos, estamos começando mais uma aula de Química e continuando a falar sobre estequiometria, né? Mais precisamente sobre os compostos impuros. Começando resolvendo aqui esse exercício 2, tá? Esse exercício 2 aqui ele não envolve reação química. Ele pergunta qual é a porcentagem de impureza que existe em uma amostra impura de 150 gramas de hidróxido de sódio que contém 120 gramas de NaOH puro. Ou seja, eu tenho uma amostra ali impura, né, de 150 gramas de hidróxido de sódio. O que isso significa? Significa que essa massa total aí, né, incluindo impureza e o hidróxido de sódio, corresponde a 100%. Tá? E a massa 120 gramas de NaOH puro vai incluir uma porcentagem X que a gente tem que calcular. Então, uma regra de 3 aqui. Tá? Cruzando, a gente vai ter 150x igual a 120 vezes 100. Né? Resolvendo, 120 vezes 100 dividido por 150, nós temos 80% de NaOH puro. Vamos resolver agora esse exercício 3 aqui. Tá? Para obtermos 17,6 gramas de gás carbônico pela queima total de um carvão com 60% de pureza, necessitaremos de uma amostra de carvão com massa igual a... ou seja, ele dá a massa do CO2, tá? Pede para calcular a massa do carbono, né? Lembrando que essa amostra aqui do carbono não é pura, ela corresponde a 60%. Tá? Então a gente vai calcular primeiro a massa do carbono puro. Tá? A primeira coisa a fazer, já que ele está falando de massa, e a gente tem as relações aqui molares, né, pela estequiometria, a gente vai calcular a massa molar de cada um deles. Tá? Massa molar do carbono é 12 gramas por mol, do oxigênio, como são dois átomos de oxigênio, é 2 vezes 16, tá? 32 gramas por mol. E massa do CO2 é a soma do carbono, 12, mais 2 átomos de oxigênio, vai dar 44 gramas por mol. Agora, no exercício 3, como é que a gente vai calcular? Tá? Lembrando que ele quer em massa. Então, 1 mol de carbono, tá? Para 1 mol de CO2, tá? 1 mol de carbono, a massa é 12. 1 mol de CO2, a massa é 44. E 17,6, tá? De CO2 vai estar para X. E aí é só resolver essa regra de 3 aqui. Tá? Vamos ter 44x igual a 12 vezes 17,6. Isso aqui vai dar 44x igual a 211,2. Tá? Dividindo, nós vamos ter 4,8 gramas de carbono puro. Repare que tem um item aqui que é 4,8 gramas, mas a resposta ainda não é essa. Tá? Porque ele pede a massa da amostra. Tá? E a amostra ela é impura. Ela tem 60% de pureza, ou seja, ela tem 60% de carbono. Bom, agora nós calculamos a massa de carbono puro, tá? Vamos calcular a amostra. A gente sabe que essa massa de carbono puro corresponde a 60%. Tá? Ou seja, 4,8 gramas é 60%. 100% seria quanto? X. Fazendo a regra de 3, a gente tem que 60x igual a 4,8 vezes 100. X igual a 4,8 vezes 100 dividido por 60.
a amostra vai ter 8 gramas, tá, de amostra impura de carbono, ou seja, a letra C. Tá? Então, letra C, 8 gramas. A gente começou a estudar as reações químicas, né? E aos pouquinhos a gente vai adaptando essas reações à realidade. Tá? Primeiro, a gente considerou que um reagente ele pode não estar naquelas quantidades estequiométricas bonitinhas, né? Um deles pode estar em excesso. Depois, consideramos que a amostra pode não estar 100% pura, né? Pode ter uma impureza ali, então aquela amostra toda não vai reagir, né? E agora, a gente tem que considerar que, mesmo que ele esteja 100% puro, mesmo que ele esteja em quantidades estequiométricas, por algum motivo qualquer, a reação simplesmente não se completa. Tá? Ou seja, a reação ela tem um rendimento. Antes a gente estava trabalhando sempre com 100% de rendimento. Tá? Pode ser que a reação renda menos do que isso. Tá? Então, vamos estudar agora o rendimento de uma reação química. É comum que a reação ocorra com um rendimento real menor que o rendimento teórico. Tá? Então, para a gente calcular o rendimento de uma reação, primeiro a gente realiza a reação, né? E mede a quantidade de produtos formados de acordo com a quantidade de reagentes que a gente utilizou. Tá? E a gente calcula o rendimento teórico. O rendimento teórico é aquele em que há um 100% de rendimento. Tá? Ou seja, a gente calcula normalmente como a gente tem feito até agora. Tá? E aí a gente faz uma regrinha de 3. Rendimento teórico, aquilo que você calculou, né? Caso os reagentes tenham reagido 100%, e o rendimento real, aquilo que você mediu. Tá? E aí a gente calcula a porcentagem. Temos aqui esse exemplo. Tá? A água, aí ele pede aqui, determine o rendimento real de um experimento no qual 2 gramas de hidrogênio reagiram com 16 gramas de oxigênio, produzindo 14,4 gramas de água. Então, a gente vai calcular, tá, o rendimento teórico, ou seja, que primeiro a gente calcula o rendimento teórico, aquele com 100% de rendimento. Então, a gente faz aqui, né, a massa molar do hidrogênio é 2 gramas e a massa molar do O2 é 32 gramas. Tá? Então, 2 está para 32, que gera 2 mols de água, né? A massa molar da água é 18 gramas. Então, aí ele pede aqui, 2 gramas de oxigênio reage com 16 gramas. Quanto é que daria? Tá? E aí, calculando aqui, ele achou 18 gramas. Então, 18 gramas de água, a gente obtém aqui o rendimento teórico, ou seja, se ele reagisse totalmente, teríamos 18 gramas, só que ele só obteve 14,4 gramas de água. E aí, fazendo a regrinha de 3, tá? Fazendo a regrinha de 3, em que 18 gramas é 100%, 14,4 é X, obtemos 80% de rendimento real. Bom, vamos agora para esse exercício 4 aqui. O número de toneladas de H2SO4, ácido sulfúrico, que poderia ser produzido por dia através de um processo que usa 3,2 toneladas por dia de SO2 com uma eficiência de conversão de 70%, é aproximadamente, ou seja, ele deu essa reação aqui, ele disse quanto que eu tenho disso aqui, tá?
e diz que o rendimento é de 70%, ou seja, ele já deu rendimento aqui, tá? Então a primeira coisa, e pede para transformar esse rendimento em gramas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente calcular o rendimento teórico, tá? Repare que 1 mol de SO2 está para 1 mol de H2SO4. E ele deu as massas molares aqui. Então, 1 mol é 64, tá? E 1 mol de H2SO4 é 98. Então, fica 1 vezes 64, como a relação que está 1 para 1, e 1,98, tá? Isso aqui é o que o problema deu, 3,2, tá, para X. Aí você pode se perguntar assim, mas espera aí, a massa molar está em gramas por mol, e aqui está em toneladas. Ora, eu posso chamar 64 gramas ou posso chamar 64 toneladas. Tá? A relação acaba sendo a mesma. Então, montado aqui a regra de 3, é só resolver. Tá? Cruzando, aí a gente vai ter 64x igual a 98 vezes 3,2. 64x igual a 313,6. Tá? Dividindo, aí a gente obtém que x é igual a 4, toneladas de H2SO4 por dia. Isso é um rendimento teórico, ou seja, isso seria se esses 3,2 toneladas reagissem completamente. Mas como ele reage só 70%, a gente tem que fazer essa conversão. Tá? Então, a gente sabe que em 100% a gente tem 4,9 toneladas. Então, a gente monta outra regrinha de 3. 4,9 corresponde a 100%. 70% x. Tá? E aí, resolvendo isso, a gente tem que 100x é igual a 4,9 vezes 70. Tá? 100x é igual a 343. E x é igual a 3,43 toneladas por dia. Então, é letra C, tá? Com 70%, 3,4 toneladas por dia. Se fosse 100%, seria a letra A. Vamos resolver agora esse exercício 5. Qual a massa de gás carbônico obtida na decomposição térmica do CaCO3, sabendo-se que 90,9 gramas desse composto sofreram reação com rendimento de 80%. Então, ele deu o valor aqui, tá, do CaCO3, ele não deu o valor do CO2 formado, ele quer saber a massa dele, mas ele quer saber a massa dele com 80% de rendimento. Então, primeiro a gente vai calcular o rendimento teórico dele com 100%. Tá? Ou seja, 1 mol aqui tá para 1 mol aqui. Então, e ele deu as massas molares aqui. Tá? Então, 1 vezes 100, que é a massa molar do CaCO3, está para 1 vezes 44, tá? Que é a massa molar do CO2. 90,9 está para X. Tá? Cruzando aqui, fica 100x igual a 90,9 vezes 44. Resolvendo, fica 100x igual a 3.999,6. Dividindo isso por 100, fica 39,996 gramas de CO2. Isso seria se esses 90,9 reagissem, né, 100%. Tá? Então, calculamos agora a massa, né, dele, no caso de 100%, que ele fosse decomposto. Tá? E agora nós vamos calcular o rendimento dele
contando em 80%. Tá? Então 39,996 corresponde a 100%, 80% vai corresponder a x. Tá? Resolvendo isso aqui, vai ficar 100x igual a 39,996 vezes 80. 100x é igual a 3.199,68 e o x vai ser aproximadamente 32 gramas de CO2. Tá? Isso aqui daria 31,99 e aí eu aproximei para 32. Tá? Então 80% corresponde a 32 gramas de CO2. Vamos ao exercício 6. Tá? 65 kg de zinco em pó foram atacados por ácido clorídrico, produzindo um sal e liberando gás hidrogênio. Determine o rendimento dessa reação, sabendo que a massa de hidrogênio obtida foi de 1,5 kg. Então é a mesma coisa. Tá? Ele dá a massa de zinco, ele deu a massa de hidrogênio e pergunta quanto que teve de rendimento. Então, primeira coisa é a gente vai calcular um rendimento de 100%. Tá? Ou seja, quanto que ele iria produzir de hidrogênio se esses 65 kg de zinco tivessem sido totalmente consumidos. Repare que ele dá aqui as massas atômicas, tá? Do zinco e do hidrogênio. Ele não dá do HCl do cloro, né? Porque a gente não vai utilizá-lo, já que a regra de 3 vai ser entre o zinco e o hidrogênio. Tá? Lembrando que isso aqui é a massa atômica para um átomo de hidrogênio. Como é um H2, são 2 átomos, a massa do gás hidrogênio, massa atômica, seria 2 gramas por mol. Então, a gente inicia a regrinha de 3. 1 mol de zinco está para 1 mol de hidrogênio. Então, 1 vezes 65 tá para 1 vezes 2. 65 kg tá para x. Tá? Cruzando aqui, para a gente poder calcular, a gente vai ter 65x igual a 2 vezes 65. Tá? X igual a 2 vezes 65 dividido por 65. Ora, dá para cortar os dois 65 daqui. Certo? Então a gente tem 2 kg de hidrogênio. Então, se esses 65 kg de zinco fosse totalmente consumido, a gente iria produzir 2 kg de hidrogênio. No entanto, ele produziu apenas 1,5 kg. Então, calculamos aqui a massa de hidrogênio, tá? Caso esses 65 kg de zinco reagissem, certo? Só que ele tem, na verdade, 1,5 kg. Então, vamos calcular o rendimento disso. 2 kg corresponderia a 100%. 1,5x. Né? Cruzando aqui, 2x igual a 100 vezes 1,5. Tá? 100 vezes 1,5 dá 150. E aí nós temos 150 por 2, isso dá 75% de rendimento. Tá? Bom, gente, então a gente fechou a estequiometria. Primeiro a gente aprendeu a fazer a estequiometria, tá? Fazendo a regrinha de 3, tá? Relacionando números de mols, massa atômica, número de moléculas. Depois fomos ver casos específicos, tipo de reagente, casos do tipo reagente em excesso, ou seja, um reagente sobra, tá, na reação,
e o outro é totalmente consumido. Vimos casos de reagentes impuros, ou seja, o reagente não tem só o reagente ali, mas tem algumas impurezas, tá? E aí a gente tem que levar em conta a porcentagem daquela impureza. E vimos que simplesmente tem reações que elas podem estar até nas proporções estequiométricas, mas elas não vão reagir de forma completa, tá? Ou seja, reações com rendimento inferior a 100%, que foi esse último tema que a gente viu. Bom, gente, vou terminando a aula por aqui, tá? E uma boa semana para todos.